Ainda falando em sabedoria no dia de hoje. Eu disse para vocês que eu ia estudar mais, que eu ia buscar mais, porque a vida de Salomão me intriga. E eu tenho aqui diante de mim, né, um celular, uma Bíblia, e tô lendo aqui uma parte de Provérbios. E eu vou me ater ao versículo 7, que diz o seguinte: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. E tem outra tradução que é da TPT, que diz assim: atravessamos o limiar do verdadeiro conhecimento quando vivemos em devoção obediente a Deus. E viver em obediência, né, a Deus é muito mais do que temê-lo, tá? É alinharmos o nosso coração com a sua natureza. E qual é a natureza de Deus que ele tem revelado para você, que ele revela para mim? Eu sei que a natureza dele é amor. E amor nós não vivemos tão somente em palavras. Não vivemos de palavras, tão somente não podemos viver de palavra. E são ações equilibradas. Não é o ativismo, que às vezes a gente pensa assim, eu vou viver, vou trabalhar para Deus e aí eu tô revelando o amor dele. Aí eu vou pro ativismo, que é o tempo todo tá ali fazendo, achando, talvez até sem perceber, que é por obras. Aí temos que ter cuidados. Porque, na verdade, viver a graça de Deus, que é a capacidade que ele nos dá de nós realizarmos aquilo que nas nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Mas Deus nos daria graça, nos daria forças para vivermos coisas que não estão de acordo com a vontade dele. Então, e isso não é algo que acontece tão somente essa compreensão na nossa mente, amados. Ela vai muito além. Ela vai para o nosso espírito, que transcende essa mente natural aqui. Sabe? Essa mente que eu tô vendo, essa caixa aqui. Ela vai para a mente espiritual, porque nós temos uma mente espiritual. E nessa mente espiritual, nós podemos compreender mais de Deus. Mas isso não é assim. É um processo, é dia após dia. Nós somos alma, corpo e espírito. Então nós vamos muito além, né, de admirar a Deus, só de admirar, sabe? Eu admiro. Eu vejo tudo que eu vejo à minha volta. Eu tenho uma árvore aqui, tá quase encostando na janela do meu quarto. E eu falo, meu Deus, o sol quase arrebenta. As plantinhas eu fico vendo, o sol tá sobrenatural, tá além do normal, obviamente. Então, quando dá determinada hora, 10 horas, quando tem sol, as plantinhas já começam a desmaiar, porque tá quase que insuportável para elas. E eu vejo Deus nessas coisas todas, no equilíbrio que ele deu para nós vivermos, sabe? Não tem como não ver Deus. Quem criou isso? O homem pode fazer acontecer, tem aí a inteligência artificial, né, as IAs, mas vai no limite. Outro dia, né, eu tentei fazer uma experiência com a IA. Olha, e sinceramente, você pode dizer assim, mas você acessou uma IA aí. Não, eu acessei uma IA de nome, não vou citar o nome aqui, mas foi uma IA de nome. E eu disse para ela, eu tava, né, fazendo um treinamento até para a questão dos meus livros que eu vou escrever, que eu não comecei ainda. E eu disse para ela, né, ela fazia os tópicos para mim, né, o sumário do livro. E eu disse para ela, olha, eu quero, né, dividir aqui esses capítulos, mas a essência é dizer, lá num capítulo, num subtítulo, numa síntese do que seria o capítulo, que tudo que eu venci na minha vida, eu venci em resiliência, em releitura, né? Ressignificar. Mas isso só foi possível porque Deus, são só palavras, resiliência, ressignificação, modificação, né? Renovação de mente, que é bíblica. Mas, obviamente, porque Deus estava comigo, Ele, com seu toque, sabe, sobrenatural, seu toque de amor, ela não conseguiu escrever. Ela não conseguia colocar que era Deus. Sem brincadeira, eu fiz 9 vezes. Eu falei, eu vou te cansar. Aí, por fim, eu falei assim, olha, eu vou falar pra você do jeito que eu quero. E eu disse pra ela, eu quero assim, assim, assim. Ela não conseguiu colocar que era Deus. Eu fiquei abismada. Falei, gente, como é que é isso? Ela volta e ela escreve do jeito dela.
Mas ela não coloca, e eu fui muito clara. Por fim, eu falei, eu vou falar pra você, porque a gente fala, né? Chama prompts, né? Que a nossa fala tem que ser correta. Você vai falar assim, você errou no prompt. Não errei. Porque todos os capítulos que eu falei, ela falou. Mas quando eu comecei a falar de Deus, ela não conseguiu. E aí a gente sabe que a IA ela é programada por um ser humano. Esse ser humano que programou essa IA, ela não conseguiu passar para a IA. A grandiosidade de Deus. Mesmo porque é difícil você definir, você sintetizar, é quase que impossível. Mas pelo menos o mínimo eu esperava que ela fizesse. E ela não conseguiu. Falei, que coisa, né? Então esse ser humano que programou, ele não conseguiu ainda. Mas tudo bem. Mas também se ele conseguisse, e isso aí eu tenho que deixar essa observação aqui, ele não conseguiria, nunca, na abrangência, porque Deus não se mede, não se sintetiza. Mas eu estava dizendo uma coisa simples. Tudo que eu venci, tudo que eu avancei, tudo que... foi através da força de Deus. Ela não colocava. E eu achei super estranho. Eu ainda não tenho resposta para isso aí. Mas eu ilustrei isso aqui para dizer para vocês que nós vamos muito além. Então, não é algo que vai acontecer tão somente nas nossas mentes. Nas nossas mentes naturais, não. Ele vai além. Então, essa devoção obediente a Deus, sabe? Vai muito além do temor. Sabe? O temor é algo, né? Eu vou deixar de fazer determinada coisa porque eu temo, porque eu sei da existência de Deus. Mas vai muito além. Porque Deus, ele é criador, Deus é amor. Amor dinâmico, mas não um amor ativista. Um amor contemplativo. Aí eu tentando sintetizar aqui, amados. Mas é um amor que ele te chama a amá-lo, adorá-lo em contemplação, em calma. Mas amá-lo também amando o próximo. Ele fala, se você diz que ama a mim, mas não ama o seu próximo que está do seu lado, você está mentindo, você não me ama não. E como amar o meu próximo? Me importar com ele. Às vezes eu não tenho dinheiro, não tenho condição financeira de fazer para o meu próximo aquilo que ele está precisando. Mas você sabe que o que ele precisa é muito mais do que dinheiro, porque o dinheiro vai resolver naquele momento. Sabe? Mas o que levou à falta do dinheiro, o que levou ele a estar na miséria, o que levou ele a estar na tristeza para ele depender de um remédio, dele depender de subsídios para colocar ele de pé. Vai além. É algo espiritual, é algo de dentro para fora. De fora para dentro são paliativos, são socorros. Eu vou socorrer. Então, se eu não tenho dinheiro, falei isso tudo para dizer o quê? Se eu não tenho dinheiro, eu tenho um ouvido, eu tenho um sorriso, eu tenho um olhar, eu posso ter uma palavra bíblica. Não para ficar destilando na cabeça dele um monte de versículo, porque eu sei que isso é horrível. Você vai falar com alguém e a pessoa começa a te aplicar um monte de versículos, como se fossem receitas. A pessoa não consegue. Quando ela tá espiritualmente, emocionalmente bloqueada, ela vai te afastar, ela vai detestar, porque isso ela já está acostumada. Então nós vamos ter que pedir sabedoria a Deus. Eu me lembrei aqui que eu estava um dia, né? Eu faço um trabalho mínimo, um trabalho simbólico ainda. Eu gosto muito de trabalhar com o pessoal que dependente químico, morador de rua, sabe? Isso me desperta muita coisa, né? Mesmo que eu esteja longe deles agora. Eles me chamam de madrinha, né? Que é mãe na cabeça deles, madrinha. Eu fiquei com eles, assim, quase 2 meses. Eles nem sabiam que eu era pastora. Aliás, eu nem sei se eles sabem ainda. Porque eu tento amá-los de uma outra maneira. Mas um belo dia, eu cheguei lá, né? E eles se reúnem, eles fazem aquele ajuntamento. Toda hora tá chegando alguém de outro país, tá? E aí, ele falou pra mim assim, um deles, né? Esse não era exatamente... Ele fica ali na rua com eles, mas ele tem uma condição. Então, ele tem um abrigo e ele até acolhe os amigos quando tá chovendo. Eu acho bacana. Mas eu fui conversar com ele, né? Mas a maneira dele pensar é como aqueles ali. São os íntimos dele, são aquelas pessoas ali da rua. E ele disse pra mim que... me disse o nome dele. Eu falei, cara, seu nome é bíblico. Aí ele começou a me contar. Os avós... Nossa, sabe, igrejas grandes. E ele, escapou. Levou inúmeras facadas, tiro, todo picotado. Você via no corpo dele as marcas, sabe? Nossa, da morte ali, que ele foi salvo, ele foi, né? Foi livrado daquilo ali. E aí ele falou pra mim que ele detestava, né?
quando alguém crente chegava e falava que Deus tinha um plano para a vida dele, um propósito, que ele não suportava aquela frase. Quando falava isso, ele não queria ouvir mais nada. Aí eu comecei a rir. E eu tô ouvindo ele. E ele tá me contando as histórias dele, porque eu também faço pedal, mountain bike, né? Aí ele me contou das descidas dele, dos acidentes e dos outros, do corpo dele todo aleijado, assim, tava cheio de cicatrizes, que tava, nossa, um monte de coisa. E aí, eu olhei pra ele e falei assim, agora eu vou ter que te falar uma coisa, cara, não tem jeito não. Deus tem um plano pra sua vida, um propósito. E comecei a rir, ele riu também. Falei, ai, você não gosta de ouvir, né? Tudo bem, não ficamos inimigos não, nem ele me expulsou, mandou eu ficar quieta não. Já me encontrei outras vezes com ele, né? E tudo mais. Mas aí, por que eu tô falando isso com você? Já nem sei, me perdi. Oh, foco, Marisa, foco. Mas eu disse que gosto de estar com eles, né? De ouvi-los. Porque realmente, assim, eu não tenho muito para oferecer eles financeiramente, sabe? Mas eu acho tão lindo. Primeiro dia eu falei assim para Deus, Deus, eu tô fazendo muito pouco. Papai! E eu tô nesse período ainda, eu tô saindo, eu acho, de preparação, de reconstrução da vida, que eu falei, deu um reset na minha vida, né? Então, eu queria fazer alguma coisa. Sentia saudade de estar com eles. E aí Deus falou assim, vai lá, divide seu café da manhã. Aí tudo que eu tava comendo, meu cama almoço. Porque eu tenho restrição alimentar, então eu tenho que apelar para os legumes, pro inhame, pra batata doce. Eu peguei um inhame, peguei batata doce, levei. Aí cheguei lá, levei o café. E falei, Deus, eu vou dividir meu café então com alguém? Com quem? Né? Aí quando eu cheguei lá, eu fui de bicicleta, né? Com a cestinha e tal. Aí Deus falou, qual Deus? É qual que eu vou dividir meu café? E eu olhava, aí Deus falou assim, aquele ali. Falei, você tem certeza? Olha que abuso da Marisa, né? Aí me sentei e falei, aqui, tudo bem? Deus mandou dividir meu café com você. Ele, senta aí. Olha, naturalmente, não me questionou, não é nada, tomamos o café. E ele pegou aquilo que eu tinha dado pra ele, ele dividiu com mais 6. Ainda tinha 2 cãezinhos, né? E eu fiquei ali conversando com ele, pensando, sabe? Então, às vezes a gente não tem muito. E eu fui lá pra oferecer alguma coisa e eu que recebi. Nossa, até hoje nós somos amigos, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele me deu, né? Ele é um artista, né? Ele quis me dar, eu não quis receber. Mas olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. A pulseirinha, ó. É uma tartaruguinha, ó, do mar, né? Eu me amarro nessas coisas. Ainda me deu um colar também, tá ali com uma pedra. Eu levei algumas pedrinhas de bijuteria arrebentada e a gente ficou amigo. E eu, sabe, penso que isso aí, a alegria deles. Eles falam assim, ai, nossa, a senhora vem aqui ouvir a gente, a senhora fica aqui com a gente, não se importa. Mas eles até usam na minha frente. Vou fazer o quê, né? E aí, eu tô ali com eles, eu oro com eles. E eles se sentem amados. Porque quando eu não vou, e eu passo de bicicleta, algum deles, que eles acham que eu me tornei muito amiga desse com quem eu dividi o café da manhã. E eles falam assim, fulano perguntou por você, pela senhora. Fala, tá, eu vou passar aí, agora eu tô correndo pra natação. Mas eu volto aí. E eu volto, e eles se sentem amados, sabe? Outro dia eu conversava com um que tá fora, de outro país, e eu detectei nele uma culpa muito grande. Inteligentes. A grande parte deles são teólogos, desviados. E aí eu detectei a culpa e eu orei com ele riu. Falei assim, só no meio da minha oração, começou a rir. Falei, você tá rindo da minha oração, né, rapaz? Você acha que eu oro diferente, né? Eu oro sim, porque eu tenho idade com Deus, converso com ele assim. E ele ficou bem, falou pra mim, era uma quarta-feira, que na sexta-feira ele me esperava pra gente continuar a conversa, porque naquele dia eu tinha um compromisso na igreja. Aquele dia eu queria limpar, e fiquei muito feliz que eu pude limpar o altar, sabe? Eu me senti assim, nossa, maravilhosa. Tô aqui falando que eu limpei a igreja, eu me senti feliz demais de estar ali naquele altar. Falei, Deus, quantas coisas acontecem aqui, papai! Com muito carinho, sabe? Com muito cuidado, com muito zelo, com muito... Ai, tudo de bom, sabe? Foi maravilhoso. Quero ir outras vezes. E eu tava atrasada. Ele falou assim, você quer que eu vou te ajudar? Mas eu não sabia se eu podia, sei lá. Falei, não, agora não. Não sabia como é que funcionava, né? Nem sei se posso ainda. Mas enfim, amados, estou falando isso tudo para dizer o quê? Que a devoção obediente, vou repetir para vocês, é muito mais do que a ideia de temer a Deus, sabe? Porque quando nós nos submetemos, quando nós procuramos conhecer,
nós percebemos que Deus é muito mais, ele não cabe na nossa mente. Ele vai além de tudo, de tudo. Mas nós podemos pegar um pouco, sabe, como feitos à imagem e semelhança dele, em querer. Eu como filha, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero conhecer a vontade dele, eu quero viver como ele, sabe? É um sentimento que nos arrasta, que nos leva. Não dá para ignorar essa presença, ainda que eu não a veja, né? Eu vejo na natureza, eu vejo em mim mesma, eu vejo numa criança, eu vejo em tantas coisas. E eu me sinto atraída, eu me sinto puxada a me importar com o meu próximo, a pedir discernimento, se eu não estou no ativismo, qual as reais motivações que me levam a agir como eu ajo, a falar o que eu falo, a pensar o que eu penso, sabe? A nossa natureza muda, a nossa estrutura mental, amados, ela é mudada, tá? Então, eu vou repetir para vocês, eu gostei mais aqui dessa tradução, ó, da TPT. Atravessamos o limiar do verdadeiro conhecimento quando vivemos em devoção obediente a Deus. E eu traduzo isso para vocês, sabe? Que isso é querer entregar a minha vida, sabe? Submeter a minha vida a Ele. Né? Ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Né? Tá ficando longo esse devocional, né? Mas eu preciso falar, eu tenho que falar para vocês. Eu sou uma pessoa com a mente muito... eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu preciso ir, muitas vezes não sou me focar. Então, quando eu levanto, né? Eu vejo algumas coisas para fazer. E eu sei que os primeiros momentos da manhã é o momento que Deus fez, que realmente... a neurociência, por isso que eu gosto da neurociência. Porque ela me revela, ela me mostra e comprova. Os momentos que eu estou ativa mais para ouvir Deus, sabe? É como se fosse uma fonte de água, tá? Eu vou lá na cabeceira. Quem fica mais embaixo já não vai receber água tão limpa. Então, os primeiros momentos da manhã, eu vou receber de Deus, eu vou ouvir a Deus com mais clareza. Então, se eu não me vigiar, eu começo a fazer uma opção de coisa. Eu vou pra lá, vou pra cá. Aí eu coloco lá, né, no telefone, começo a louvar. Eu me divido. E eu fico frustradíssima quando eu faço isso. Eu fico arrasada, porque eu falo assim, poxa vida, Marisa. Duas Marisas, uma brigando com a outra. Você não consegue parar para dedicar aquele momento tão somente ao seu papai, a estar com ele, sabe? E aí, eu tenho que me perguntar também, mas o que me leva a agir dessa maneira? É uma programação mental muito forte, como eu falo, é fortaleza de mente. Então, eu preciso. Quem eu tenho que vencer? É a mim mesmo, né? Para eu poder ouvir, para eu submeter minha vida, não só o temor, mas essa entrega que eu não posso ter uma receita para você, eu posso falar de mim. E você, no seu encontro com Deus, na sua devoção, na sua intimidade, no seu relacionamento, Ele vai te mostrar. E Ele falou para mim, quando eu fiquei brava comigo, sabe o que Ele falou para mim? Filhinha, ai, eu acho lindo, meu Deus. Filhinha, passou? Você tem uma agora, então começa agora. Volta. Sabe aquelas fitas, cassete de antigamente? Talvez tenha gente aí que vai me ouvir que não vai se lembrar. Que a gente voltava e ela arrebentava às vezes. Então, tipo assim, volta. Hoje a gente bota o dedinho, né? Lá e volta o vídeo. Então, é tipo assim, filha, volta. Você só tem uma agora. Não adianta se castigar. Eu tenho que ser boa pra mim. Porque ele fala, me ame e ame a si mesmo. Pra depois amar o outro. Você é assim, eu te fiz assim. Mas eu te dei o espírito de autodomínio pra você. Você sabe o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Aí eu falo pra ele, o seu apóstolo Paulo falou, meu irmão, né? Aquilo que você prega, naquilo ali que você vai ser provado. E eu prego muito isso. Dedicação a Deus. Entrega pra Deus. Os primeiros momentos do dia pra Deus. E aí eu vejo, né, a minha mente tentando me auto-sabotar. Então é isso, amados. Espero que tenha ficado um pouquinho assim. Vai lá, vem cá, você consiga dar alguma coisa de positivo disso aí e aplicar na sua vida. Pra honra e glória do nosso Deus. Eu procuro ser muito honesta, sabe, naquilo que eu tô falando. Eu posso não ter alcançado tudo aquilo que eu acredito, mas uma certeza você pode ter. Eu tô buscando, eu tô correndo atrás e eu confio que Deus vai me ajudar. Se eu não desistir, e eu não vou desistir, porque eu peço misericórdia dele, como diz
o último pedacinho lá, a parte B do Salmo 23. A bondade e a misericórdia dele me seguem todos os dias. A bondade e a misericórdia dele foram atrás de Adão, buscar Adão. A bondade e a misericórdia dele foram atrás de Sansão quando ele errou, sabe? Na morte dele, muito mais inimigos morreram do que na vida. Apesar dele estar cego, dele não ter cumprido, né? De uma outra maneira que ele seria mais feliz. Mas Deus não deixou de cumprir. A fidelidade de Deus é inequívoca. Então, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia dele estão comigo, estão contigo. E que ela seja a nossa bandeira. Amém? Vamos orar? Antes de orar, mais uma vez eu te peço, compartilha, usa suas mãos, a sua vontade para abençoar. Deixa eu sair da frente aqui, ó. Estão vendo lá? Olha que bonitinho. As mãozinhas do meu netinho. Agora eu vou fazer os pezinhos, né? Na minha parede vai ser minha decoração, né? Ele vai fazer um aninho, um deles, né? Tem 4 netos e 2 bisnetos. Eu sou bisa! Que maravilha. Apesar que uma eu não convivo ainda, nem conheci pessoalmente. Não pude ainda. Mas o outro vai fazer 7 aninhos. Eu fiquei feliz de vê-lo. De saber que ele tem um coração bom. Apesar de todas as intempéries. Amém. Vamos orar. Ô papai lindo, papai santo, papai querido. Na manhã deste dia, Deus. Ouvindo o barulho da chuva, Deus. Que é maravilhoso. É uma canção, Deus. Nós nos entregamos a Ti, Deus. Te peço perdão, Deus, pelos meus pecados. Te peço perdão pelos pecados dos meus irmãos aqui como sua sacerdotisa, Deus. Sua chamada, Deus. E isso denota responsabilidade, né, papai? O Senhor me ajuda. Senão eu não consigo. Jamais. Toma-nos a todos nas Tuas mãos, ó Deus. A Tua bondade, a Tua misericórdia, Deus, vai puxar aquele que está aí saindo, ó Deus. Por qualquer dificuldade que seja, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor vê muito além. O Senhor já está no amanhã, no depois, o Senhor sabe tudo, Deus. Então nós temos a Ti. Nós temos tudo de bom e de melhor para vencermos, de fé em fé, de glória em glória, Deus. Toma-nos a todos, ó Pai. Corrige em nós aquilo que precisa ser corrigido, ó Deus. Ajuda-nos a perceber, ó Pai. Mas perceber com boa vontade de haver mudança, de tomarmos posse da Tua graça, Deus. Para que sejamos renovados, sejamos reiniciados, se necessário for, ó Pai. Ajuda-nos a todos, ó Deus. Somos peregrinos nessa terra, o Senhor já nos disse. Então, cada um que está aqui me ouvindo, Deus, o Senhor conhece. E aí, dá o toque especial, que só o Senhor pode dar, Deus. Eu creio no poder da oração. Nós cremos juntos, em nome de Jesus. Um beijo, até o próximo vídeo.